ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que liberou geral de armas no país ao comentar a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, que reconheceu a constitucionalidade do decreto presidencial que limita o acesso a armas de fogo e determina o recadastramento. Até o momento, segundo o ministro, cerca de 66.500 armas no poder de caçadores, colecionadores, atiradores e particulares e 2.200 armas de uso restrito foram recadastradas. O número equivale a 10% das armas que devem ser recadastradas no país. O total é estimado entre 700.000 e 800.000 armas. Na avaliação de Dino, com a decisão do STF, deve haver um aumento no número de armas recadastrada. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial, na retomada da série de comentários do portal RMS News no ano de 2023. Satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez aqui, doutor Claudinei Fernando Machado. E qual é a análise que se faz desse cenário que se apresenta em relação a esse tema? Olá, Oliveira. Olá, internautas que fazem parte aí do nosso canal de comunicação que visa sempre trazer a verdade sem tendências políticas, sem tendências de opinião. A gente... É sempre um prazer estar aqui, Oliveira. Satisfação. É um prazer. E nessa nossa caminhada de levar ao nosso espectador aí a verdade sobre o que está ocorrendo, esse decreto, apesar da chancela do nosso Supremo Tribunal Federal, ele não resiste efetivamente a uma análise jurídica mais isenta. Eu diria, com os meus mais de 30 anos de vida jurídica, que essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ela é mais uma decepção que eu tenho com o STF, que haveria de ser o grande guardião da Constituição Federal, né? E esse decreto, o dia numa roda de colegas advogados, a expressão que nós chegamos a, assim, que traz a nossa conclusão é que ele não resiste ele foi escrito por alguém que ou simplesmente faltou das aulas que trata da hierarquia da norma legal, ou minimamente ele sequer prestou exame de ordem, né? Doutor, muito perigoso. Doutor Claudinei, quais os pontos que você vê em que esse decreto ele não se sustenta? Bom, como eu disse, apesar da chancela do ministro Gilmar Mendes, numa opinião, assim, numa conclusão séria de uma análise jurídica, esse decreto ele não se sustenta baseado na normatização da nossa Constituição Federal, que estabelece uma hierarquia das normas legais, né? Esse decreto, ele tenta, de uma forma muito tosca, revogar a Lei 10.826, conhecida vulgarmente como Estatuto do Desarmamento. E dentro da nossa hierarquia legal, que pode ser representada pelo formato de uma pirâmide, a pirâmide está a Constituição Federal. Abaixo dela são as leis ordinárias de cunho constitucional. Abaixo dela, as leis ordinárias comuns. E somente então surgem os decretos.
E funciona da seguinte forma: de cima para baixo, ok, é ato regulatório normal, todo mundo tem que respeitar a Constituição, as leis ordinárias que visam normatizar pontos, artigos da Constituição que precisam de regulamentação, outras leis ordinárias e somente então os decretos. Mas de baixo para cima, que é o que está tentando ser feito, né? Portarias, por exemplo, tem uma portaria do Ministério da Justiça que ela cria sanções. Sanções não podem ser criadas por portaria. Sanções só podem ser criadas por leis ordinárias. Então, o decreto ele visa revogar artigos da Lei 10.826. E isso é inconstitucional. Para revogar uma lei, somente outra lei. Nunca um decreto. O decreto, ele existe para, também, da mesma forma que a lei ordinária, com relação à Constituição, ele existe para regulamentar alguns artigos da lei, mas nunca alterá-los e nunca revogá-los. Jamais. Isso, juridicamente, em um momento de apreciação séria, isso seria impossível. Mas, infelizmente, sabe-se Deus por que motivo, o decreto vem aí tentando revogar. E pasme, Oliveira, o que deixa o operador do direito assim, muito mais temeroso é o fato do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, criar uma insegurança jurídica absurda, desastrosa para o brasileiro, para o povo brasileiro. Que vem o ministro Gilmar Mendes e numa outra patada na Constituição, para não falar outra coisa, ele determina, né, ele proíbe o chamado, que nós chamamos de direito de petição, que é onde o cidadão brasileiro, ele tendo aí um direito a ser esclarecido, uma posição jurídica a ser esclarecida, ele tem o direito inalienável, inscrito na Constituição, de buscar o judiciário, para que o judiciário se manifeste dizendo se aquilo que ele deseja é juridicamente possível ou não. Quando ele disse que estão proibidas todas as manifestações, todos os acessos do cidadão em questionar esse mal assinado decreto, que infringe diversos preceitos jurídicos vigentes no Brasil. Se fala muito no país. Sim, doutor. Se fala muito no? Se fala muito no país, né? Se cobra muito, e o senhor já usou essa expressão, sobre a chamada insegurança jurídica. A tomada de decisão aí está. O decreto, ele passa, o STF reconhece esta constitucionalidade. A minha pergunta é, e também ele cessa o acesso à justiça de quem tiver qualquer interpretação contrária, é o meu entendimento num primeiro momento. Diante desse cenário, a quem recorrer? Cabe recurso? Essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ela pode ser levada ao plenário do STF? Ela não só pode e deve. E eu vou citar aqui Rui Barbosa, nossa maior expressão do pensamento jurídico brasileiro, eu até posso dizer até do mundo, onde ele afirmava que a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque não temos a quem recorrer. E como essa decisão foi monocrática, certo? É uma decisão específica do ministro Gilmar Mendes, numa liminar e depois julgamento democrático, isso deve desaguar
exatamente no plenário do STF, mas que eu, diante dos absurdos que nós estamos testemunhando, não só nesses poucos dias desse novo governo, mas já de algum tempo, aonde só falta o Supremo Tribunal Federal declarar revogada a lei da gravidade, o cidadão, nós todos, nos vemos numa expressão do matuto, no mato sem cachorro, porque os juízes de primeira instância que apreciam, que fazem valer a cidadania brasileira, eles estão preocupados com isso também, e por isso as várias ações que foram impetradas, Oliveira, para assegurar o direito do cidadão de ver cumprida a Constituição Federal, de ver cumprido o nosso ordenamento jurídico e assegurando aquilo que a gente aprende, que está escrito nos nossos livros de doutrina, onde uma portaria e um decreto, ele não tem o condão, ele não tem o poder, ele não tem a competência de revogar uma lei federal, o juiz de primeira instância estava assegurando esse direito. Não, assiste razão ao impetrante da medida jurídica, porque dentro do nosso ordenamento jurídico, todos estão abaixo da Constituição e todos têm o dever de cumpri-la. E o que o ministro Gilmar Mendes fez foi assim: estão proibidos os juízes de primeira instância de apreciarem qualquer assunto que vise contestar o decreto. Para ser elegante, absurda a decisão do ministro Gilmar Mendes. Parece que é uma questão temporal aí, se eu estou equivocado, doutor Claudinei, dentro de todo esse contexto. Porque o que a gente vê também aqui é que agora, o que o governo quer? Fazer um recadastramento para saber quem está com essas armas. Se essas armas estão aí, ela está em mãos de pessoas realmente autorizadas. E um próximo passo vai ser, que eu vejo aqui a informação, que haverá aí uma regulamentação sobre esse acesso às armas, que será revista e há estudo para a criação de um programa de recompra de armas indisponíveis para a população. Que já foi decidido pelo referendo. A minha pergunta é a seguinte: mesmo a legislação estabelecida, havendo esses conflitos de entendimento, em um determinado momento, essa liberação, essa compra de armas, esse acesso às armas, ele não se perdeu e agora está se buscando trazer para o centro da legalidade, para que essas armas sejam retiradas de mãos de pessoas não autorizadas, ou até sendo hoje utilizadas pelo crime organizado? Oliveira, você está partindo de uma premissa absolutamente inverídica, certo? Você me traz à baila uma premissa que está sendo esposada pelo atual governo federal, completamente ausente de dados corretos. E vamos para a primeira questão. Verte da nossa legislação que a administração pública ela deve se pautar por diversos critérios, né? O princípio da moralidade, e nesse é o principal dele, o princípio da legalidade. Nesse caso, seria o princípio jurídico da administração pública que está sendo violado, é o princípio da impessoalidade. A administração pública ela não pode, de forma alguma, pessoalizar as suas decisões. E é o que ocorre nesse decreto. Por quê? Porque o decreto diz que as armas adquiridas a partir de 2019. O que aconteceu em 2019? Assumiu a presidência da República o governo anterior. Então ele pessoalizou. Já temos aí a primeira grande infração ao nosso ordenamento jurídico. A segunda parte, que é assustadora, se fala
né, como você acabou de dizer, de armas adquiridas ilegalmente, que estão na mão de pessoas erradas, não sei o que, falácia, absoluta falácia. O cidadão brasileiro que deseja adquirir legalmente uma arma, antes de ele cumprir outros requisitos subsidiários, ele tem que cumprir fielmente a Lei 10.826. Né? O artigo 6º da lei, ele estabelece, artigo 6º, salvo um engano de minha parte, mas de uma forma geral, a Lei 10.826, que não foi atacada, certo? Ela foi mantida, todos os decretos partidos após a edição dessa lei, eles seguem fielmente as prescrições da Lei 10.826, onde o cidadão brasileiro que pretende adquirir uma arma de fogo, o primeiro requisito, ele não pode ter, em hipótese alguma, antecedentes criminais. Ele tem que ter residência fixa, ele tem que ter ocupação lícita. Então, são esses três requisitos juntos já excluem a marginalia que usa desses armamentos de grande poder de fogo e que são adquiridos mediante contrabando. Janeiro, que é sempre dado como exemplo, no próprio Rio de Janeiro nós tivemos aí uma estatística séria fornecida pela Secretaria de Segurança, que naquele universo monstruoso de armas apreendidas na mão de traficantes, era assim, coisa de... não era nem percentual, era número absurdo. Eram 2, 3 armas que pertenciam a cidadãos comuns, que foram apreendidas na mão de marginais, e elas eram frutos de roubos e tinha sido feita a devida comunicação. Daí você pode até interpretar a minha colocação como uma colocação rasa, mas eu tenho que colocar ela nesse momento. A sua colocação não é rasa, a colocação rasa é do governo. Daí eu vou fazer a colocação diante de um fato que nós vivemos, né? Que foi aquela questão do Roberto Jefferson, ex-deputado federal, que dentro da sua residência foi encontrado lá um verdadeiro arsenal. Eu te pergunto o seguinte: esse recadastramento, essa regulamentação, ela justamente não visa, ou seja, não permitir que pessoas como o senhor Roberto Jefferson ou outros que a gente desconheça tenham acesso a esse tipo de armamento. Inclusive, se mostrou que o próprio Exército falhou nesse período em relação a armas que estavam em mãos, em poder do senhor Roberto Jefferson, ex-deputado federal, e que foi constatado que não tinha autorização para tal uso. Esse é o questionamento que eu... Não, Oliveira, eu discordo. Eu discordo e veementemente. A pessoa, para fazer... eu disse a princípio 3 requisitos. Exatamente prevendo que uma pergunta desse nível podia acontecer. Os outros 2 requisitos faltantes é a submissão da pessoa candidata a adquirir uma arma de fogo, é exatamente a submissão a uma avaliação psicológica. O segundo ponto é a submissão essa própria pessoa, ela tem que submeter uma avaliação de proficiência no uso do armamento, né, que são condições absolutamente essenciais também. Só que as situações mudam. Infelizmente, eu vou ter que tocar assim por apenas 15 segundos na questão política. Roberto Jefferson sempre foi um inimigo político de algumas situações aí defendidas, de algumas bandeiras defendidas. O que ele fez foi errado? Foi errado. Deve pagar por isso na forma da lei, certo? Deve ser regularmente processado. Ele perdeu, naquele momento, quando ele tomou para si algumas atitudes ilegais, ele perdeu o que nós chamamos de idoneidade para deter aquele acervo.
Então, a consequência imediata administrativa da perda de idoneidade é assim: ou ele transfere aquele acervo que ele detinha para uma outra pessoa que detenha a capacidade exigida pelo Exército para ter aquele acervo, ou ele pega e doa para o Exército Brasileiro, ou ele abre mão dele e encaminha para destruição através do Exército. São essas as três consequências imediatas. E numa consequência imediata, ou seja, após essa decisão do Exército, ele vai responder um processo criminal pelos atos que ele cometeu. Isso é para qualquer pessoa, não é só para ele, não. Para qualquer pessoa que detém o certificado de registro junto ao Exército, que é o documento autorizador para o colecionismo, para o tiro desportivo ou para o exercício da caça, é uma providência comum. Nós temos aí uma coisa que a gente precisa esclarecer, né? Meu tio até me indagou se ele precisa recadastrar sua arma, não. Uma coisa que precisa ser dita antes de a gente entrar nesse assunto é que se fala, né, que o governo ele precisa do recadastramento, não precisa. O cidadão que detém o certificado de registro, ele passou por um longo tempo para obtenção da autorização e registro das suas armas de fogo. E começa assim: ele envia um pedido ao Exército, perguntando ao Exército se ele pode adquirir aquele armamento. O Exército vai analisar esse pedido e, se ele tiver a capacidade, se ele tiver a possibilidade de fazer essa aquisição, o Exército autoriza. Só que nós estamos falando aí num período de 6 a 8 meses de análise. E, posteriormente, recebi a autorização do Exército, eu tenho que dar início ao registro disso no setor competente, que é o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. Aí é outro período onde vai esse armamento vai ser registrado dentro do acervo. O que não é dito, e isso é feito internacionalmente, é que o cidadão comum, quando ele pleiteia essa permissão chamada certificado de registro, ele abre mão de alguns direitos constitucionais, como, por exemplo, o direito de o Exército vir à sua casa, o local da guarda de acervo, e efetuar uma fiscalização. Ele abre mão, né, porque a casa é o asilo inviolável do cidadão. Nela, só podendo entrar o Estado, o juiz só pode entrar ali mediante autorização judicial e durante o dia. Nesse tema de compromisso, ele abre mão desse direito e o Exército pode vir a qualquer momento, de inopino, fazer a sua fiscalização, porque ele tem a relação pormenorizada de tudo que o cidadão tem armazenado na sua casa. Então, é uma mentira que é uma rédea solta. E a outra infração à Lei 10.826 diz assim: existem 2 arquivos no Brasil. Um é o arquivo administrado pelo Exército, que é esse que está sendo combatido, né? Onde existe o tal do SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, que gere os CACs, que fiscaliza os CACs, e o SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas de Fogo, que é aquele cidadão comum, que ele não quer praticar o tiro esportivo, ele não quer colecionar, ele só pode ter aí algumas poucas peças, né? Eram 8, depois virou 6, depois virou 4 e agora parece que virou 3. Ou seja, existe uma diminuição, uma restrição dos direitos do cidadão de bem. Então é isso.
essa impessoalidade, né, porque é só de 2019 para cá, é uma mentira sobre, eu não sei o que tem no acervo, isso aqui pode estar na mão. Não pode estar na mão. Como, por exemplo, se eu fosse cá, que estivesse aqui na minha casa, eu podia bater aqui agora, nesse momento, a campainha e ir lá ver quem é uma equipe do Exército para fazer a fiscalização. E a gente ia ter que interromper o nosso bate-papo, vamos dizer assim, nós íamos ter que interromper a verdade sendo dita para a submissão da fiscalização. É exatamente isso que acontece, diferente do que prega o atual governo. Doutor, eu vou, para a gente caminhar para o final já aqui, estamos passando aí as várias opiniões, análises, né, nesse caso aí, só que eu vou fechar aqui naquilo que foi colocado agora dentro do contexto da fala do ministro, e você até já citou sobre o recadastramento, o questionamento do seu tio. Então, a nota diz o seguinte, que o recadastramento deve ser feito até o final de março e quem não fizer poderá sofrer sanções. Abre aspas, a Polícia Federal fará esse recadastramento até o final de março para as armas de uso permitido e de uso restrito. Quem não recadastrar... a partir de 2019. Não, eu estou lendo o texto entre aspas aqui, então vamos lá. A Polícia Federal fará esse recadastramento até o final de março para as armas de uso permitido e uso restrito. Quem não recadastrar automaticamente essas armas passarão a ser proibidas e por isso estão sujeitos à apreensão e os proprietários estarão cometendo crimes. Fecha aspas, alerta o ministro da Justiça, o ministro Dino. Esse é o cenário para concluir esse assunto, para você fechar esse tema. Bom, você lembra que eu já falei que portaria não pode criar sanção, né? Pois é exatamente esse o tema. Todos, segundo dizem, deverão fazer o recadastramento até o final de março. Ok. A letra da lei está aí. A letra do decreto ilegal está aí. E como se não bastasse a ilegalidade do decreto, tem a ilegalidade da portaria que criou punições, criou sanções. Transformando aquela pessoa que adquiriu uma arma a partir de 2019, ela cumpriu todos os requisitos da lei, ela percorreu todas e cumprindo todas as exigências, e o que operou-se é um ato jurídico perfeito, Oliveira. Outra cláusula pétrea da Constituição Federal. Então, a pessoa que comprou a partir do 2019, porque é esse o lapso temporal explicitado no decreto, ela cumpriu todas as exigências da lei, fez a aquisição legal daquele equipamento, está devidamente registrado no Exército, e note-se, no SINARM, no arquivo gerido pela Polícia Federal, não há e nunca existiu a possibilidade do cidadão brasileiro adquirir uma arma de uso restrito ou de arma de uso proibido. Não existe essa possibilidade. Então, nunca, ninguém pôde fazer essa aquisição. Somente podiam adquirir legalmente essas armas aquelas pessoas que eram e são jurisdicionadas ao Exército Brasileiro. E pretende-se, através de uma portaria que não pode, dentro do nosso ordenamento jurídico, criar crimes, criar sanções, tornar isso ilegal. Então, é um show de horrores jurídico essa situação. Então, somente estão obrigados a recadastrar as suas armas junto à Polícia Federal aqueles que adquiriram armamentos de uso proibido ou de uso restrito após 2019. E tem mais um requisito.
A maior parte das armas, ele o faz num recadastramento virtual dentro do site da Polícia Federal. Mas alguns têm que agendar uma data para ir até a Polícia Federal, se expondo a todos os riscos de transportar aquele armamento que é desejado pela criminalidade e exibir fisicamente aquele equipamento. Correto. Então, é esse show de horrores, essa insegurança jurídica que o cidadão que tem o certificado de registro emitido pelo Exército está passando nesse momento. Importante lembrar que hoje essa decisão do recadastramento ela vem com amparo legal do Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a constitucionalidade do decreto presidencial que limita o acesso a armas de fogo e determina o recadastramento. Aí está posto, o tema é importante para que a gente possa, para que o debate possa ser aberto e as várias frentes apontarem aí as suas linhas de posicionamento e para que a gente possa chegar a um consenso geral. Doutor Claudinei, fechou? Muito obrigado, Oliveira. Foi uma oportunidade muito da gente trazer um pouco de luz para essa escuridão aí que está sendo semeada pelo Ministério da Justiça. E como diria um grande ícone da nossa imprensa brasileira, Boris Casoy, o que ocorre é uma vergonha. Doutor Claudinei Fernando Machado, abrindo a nossa série de 2023, os comentários da nossa equipe de formadores de opinião independentes aqui no portal RMS News, analisando esse cenário em que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele disse, o Flávio Dino, ele disse que acabou o liberou geral de armas no país ao comentar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a constitucionalidade do decreto presidencial que limita o acesso a armas de fogo e determina o recadastramento. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.